Salmo de número 35. Eu quero falar com você neste dia. Diz assim Davi falando, ele diz: então todo o meu ser transbordará de gratidão ao Senhor e se regozijará na sua salvação. Proclamarei ao mundo, de corpo e alma, quem poderá se assemelhar a ti, ó Senhor? Tu livra os humilhados e fracos do opressor e os necessitados e pobres dos exploradores. Neste dia eu quero falar para você uma palavra, você que está passando por grandes lutas. Eu quero falar sobre o tema de hoje, sobre os exploradores. Quem são os exploradores? Como eles agem? Quais são os seus alvos? Davi, nesse salmo muito bonito, aqui ele relata sobre os exploradores. Quem são os exploradores? Qual é a sua verdadeira ocupação? O que eles querem? Como eles pretendem agir? Então Davi fala que os exploradores, eles vivem preparando armadilhas às ocultas. Eles têm planos para destruir a sua própria vida. Ele diz mais aqui, que eles preparam ciladas para destruir a vida de Davi. Os exploradores são aqueles que detêm as pessoas. E quando eles perdem o controle das pessoas, eles se vê sem saída. Então o que eles fazem? Eles querem destruir as pessoas de alguma forma, ou tentar destruir a imagem dessas pessoas em outras pessoas. Então o que os exploradores fazem? Eles atacam os necessitados e os pobres, os humilhados e os fracos. Aqui no versículo 11 diz: falsas testemunhas se levantaram e me interrogaram sobre atos que não cometi. Talvez você que está me ouvindo, você está passando grandes lutas porque você está sendo perseguido pelos exploradores. Os exploradores, eles são pessoas que eles agem às ocultas. O seu trabalho é destruir a imagem daqueles que eles perderam o controle sobre eles. Davi está dizendo aqui nesse texto para nós que os exploradores, eles agem quando eles perdem o controle sobre as pessoas. E eles tentavam destruir Davi. Tanto Davi como a sua imagem dentro do coração das pessoas. E o versículo 12, Davi diz aqui mais: retribui-me o bem com o mal, e essa decepção enluta a minha alma. Todo explorador, ele paga o bem que as pessoas fazem para ele com o mal, porque essa é uma característica de um explorador. O explorador, ele não se alegra com o sucesso de ninguém. O explorador, ele quer manter as pessoas sob seu controle, sob seu domínio. Esse é o explorador que Davi está falando aqui. Davi, na sua palavra, está dizendo que o explorador, ele quer tomar de conta da pessoa. Nós queremos estudar mais sobre o explorador. Tem mais aqui, versículo 13. Da minha parte, entretanto, quando estiveram doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum, derramei meu próprio peito em muitas orações. Então o que Davi está falando aqui? Que quando o explorador estava doente, Davi estendeu a mão, Davi socorreu, Davi colocou a sua vida para ajudar, Davi se preocupou, Davi foi até lá, Davi estendeu a mão no momento em que o explorador estava passando por dificuldade. Então o que ele diz? Que o explorador, ele paga o bem que foi feito com o mal. Essa é uma característica do explorador. Diz mais aqui o texto, verso 14 do Salmo 35. Andei vagueando e lamentando como por um amigo ou irmão. Prostrei-me enlutando como quem chora por sua mãe. Davi está falando aqui nesse texto que ele chorou, que ele estendeu a mão, que ele lutou pelo explorador. Mas qual é o trabalho do explorador? O explorador, ele retribui o bem com o mal. Davi está falando: Senhor, não deixe que o explorador ele possa ter sucesso sobre mim. Versículo 15 diz mais: contudo, assim que tropecei, eles se alegraram, contra mim se ajuntaram, reuniram-se às ocultas para me atacar e agrediram-me sem cessar. Davi está falando que o explorador, ele tem pessoas que trabalham com ele. Ele não trabalha sozinho. O explorador, ele trabalha em conjunto. Talvez você está passando nesse momento por problemas de ataques de exploradores, pessoas que têm tentado destruir você, como diz aqui, pessoas que se alegram com qualquer problema que acontece com você, pessoas que torcem pela sua derrota, pessoas que torcem pelo seu fracasso, pessoas que não se alegram com a sua vitória, não se animam com o que Deus está fazendo na sua vida. Essas pessoas, a Bíblia diz
que eles são os exploradores. E Davi está pedindo que Deus o ajude, que Deus o proteja, que Deus o livre das mãos do explorador. O explorador, quando ele perde o controle de uma pessoa, ele vai fazer de tudo para destruir aquela pessoa. Se ele não consegue, ele vai tentar destruir a imagem daquela pessoa dentro do coração das outras pessoas. Esse é o trabalho do explorador. Apresenta uma falsa humildade, uma falsa compaixão. Davi está tirando a máscara dos exploradores que atacaram a sua vida e tentaram subtrair a sua própria vida, a sua própria alma, desejavam a sua própria morte. O verso 16 do Salmo 35: como ímpios zombando do meu refúgio, range os dentes contra mim. O explorador é alguém que range os dentes contra você, é alguém que maquina o mal contra você, é alguém que trabalha ao oculto, é alguém que prepara o mal contra você. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você: não fique triste, ainda que o explorador ou os exploradores estejam pagando para você o bem que você fez com o mal. Você precisa confiar no Deus que vê todas as coisas. O explorador, ele é dessa maneira porque ele tem outros intentos, ele tem outros valores dentro dele. O explorador nunca revela quem ele é de verdade. O explorador nunca joga toda a verdade à tona. Ele fala uma coisa na sua frente e por trás ele já maquina uma outra coisa. Essas são atitudes do explorador. Davi está nos alertando sobre os exploradores. Vamos meditar mais na palavra de Deus. Verso 17 do Salmo 35 diz: ó Senhor, até quando tolerarás essa injustiça? Porque isso é injustiça. Os exploradores são praticantes de injustiça. E muitas das vezes seus filhos pagam a conta, as pessoas pagam as contas, mas ele também não ficará impune, diz a palavra de Deus. Tem mais aqui: livra-me a alma das tramas dos impiedosos, minha vida dos que me atacam como leões. Davi está dizendo que os exploradores, eles atacam as pessoas como leões. Como que um leão ataca um ser humano? O leão ataca no intuito de matar, de destruir, de acabar com aquela pessoa. Os exploradores, quando eles atacam alguém, eles atacam no intuito de destruir, de acabar, de defamar, de não deixar absolutamente nada, de apagar a história daquela pessoa. Toda pessoa que está tentando apagar a sua história é porque ele é um explorador. O explorador, ele não aceita que ninguém tenha história, que ninguém cresça, que ninguém se desenvolva, porque o trabalho dele é explorar. Davi está dizendo: Deus me escolheu, eu vou crescer, eu vou ser grande, porque Deus me chamou. Ainda que eu tenha caído, Deus me levantou, eu vou à tona, eu vou crescer. Ainda que os exploradores tentem me destruir, tentem me defamar, o Senhor será a minha justiça. Confie no Senhor, confie na justiça dele. Deus conhece cada explorador. Deus conhece as pessoas que maquinam o mal contra as outras. Deus conhece aquele que trabalha no oculto, denegrindo, falando coisas horríveis e ocultando seus próprios pecados. Porque os pecados do explorador são pecados ocultos. Ele não fala, ele não tem ninguém sobre ele. Esses são os exploradores. Verso de número 18 do Salmo 35. Rendeste-ei graça perante a grande assembleia, louvar-te-ei diante das multidões. Davi vai ser um rei de multidões. Deus chamou você para ser pai de multidões. Não deixe que o seu chamado seja subtraído. Não se preocupe, Deus tem uma multidão para você cuidar. Verso número 19. Que sobre mim não se jubilem aqueles que traíram a minha amizade. Nem permitas que esses inimigos gratuitos, troquem olhares de escárnio. Quem são esses inimigos gratuitos? São pessoas que o explorador vai jogar contra você de graça. As pessoas vão odiar você, elas não vão gostar de você sem te conhecer, por causa das palavras do explorador. O explorador tem uma habilidade de jogar as pessoas umas contra as outras. Esse é o trabalho do explorador. Verso 20, olha a revelação de Davi aqui, tá? Nós estamos na palavra de Deus. Aqui não tem pra onde correr, é a palavra. Não é de paz que se ocupam, não é de paz que se ocupam. Ao contrário, planejo falsas acusações contra os que vivem em paz na terra. Que palavra, meu amado. Os exploradores, eles são inimigos da paz. Eles não se ocupam com a paz. Não é a paz que os ocupa. As suas reuniões é para fazer o mal com alguém, é para tirar alguém de algum lugar, é para subtrair algo de alguém, é para humilhar alguém, é para tentar apartar alguém. Esses são os exploradores que Davi está falando aqui
nessa palavra. E ele diz que eles planejam falsas acusações. Talvez você está sofrendo grandes acusações. Talvez alguém está tentando destruir a tua imagem dentro de alguém. Talvez um explorador ou exploradores estão tentando destruir o trabalho que você fez. Estão tentando destruir você dentro das pessoas. Diz a Bíblia, levantando falsas acusações. Davi foi muito vilipendiado, Davi foi muito humilhado, porque Davi teve uma história de queda. Davi caiu. Davi, ele foi um homem que teve um problema muito sério, mas Deus o levantou. Mas os exploradores, eles vão atrás daquilo que Deus já limpou, daquilo que Deus já sarou. Sabe por quê? Porque exploradores são catadores de lixo. Eles vivem atrás das fraquezas das pessoas para que use isso contra as pessoas. Você que é um explorador, Deus tem visto a maneira como você fala as coisas. Você que é um explorador, os olhos do Senhor estão sobre você. Tudo que você tem feito com essas pessoas, o Senhor tem acompanhado. No dia e na hora certa, o Senhor vai retribuir a você, conforme a justiça de Deus, tudo aquilo que você faz contra as pessoas. O verso 21, com a boca escancarada, eles riem de mim e me acusam. Agora o apanhamos. Vimos tudo com nossos próprios olhos. 22. Tu, Senhor, os vistes. Não ignores seus atos. Não te afaste de mim, ó Senhor. 23. Desperta, levanta. Faze-me justiça. Defende a minha causa, meu Deus e meu Senhor. Davi está dizendo, eu não vou me defender, Senhor. Tu sabe que esses exploradores, eles são pessoas hipócritas. Tu sabe quem eles são de verdade, Senhor Jesus Cristo. Tu conhece a vida oculta que eles têm. Tu sabe onde está o verdadeiro amor da vida deles. Eles amam o dinheiro. O alvo deles é o dinheiro. O explorador, o alvo dele é o dinheiro. O alvo dele é subtrair, é ter algo, é trazer algo para si, as riquezas. Davi está dizendo, tu tem visto a vida deles, Senhor. Tu sabe como eles são. Meu Deus, te levanta e defende a minha causa, Senhor. 24. Senhor, meu Deus, tu és justo. Restitui o meu direito para que eles não se divirtam à minha custa. O Senhor, ouça agora o que eu vou dizer para você. Você com que as pessoas estão se divertindo por causa da tua vida, estão te caluniando e se divertindo com isso. A palavra de Deus diz que o Senhor vai entrar com justiça. Você que está sendo vilipendiado pelos exploradores, que eles apresentam uma falsa honestidade, uma imagem de pessoas bonzinhas, de pessoas honestas, mas quando na verdade são pessoas podres por dentro, cheios de males, como nessa operação Lava Jato, nós vimos dinheiro dentro do forro das casas. Quanto não estão colocando dinheiro nos forros, escondendo dinheiro dentro dos forros, achando que ninguém sabe, quando na verdade o Senhor conhece o coração dos exploradores. Dinheiro escondido pelos forros. Quando a Operação Lava Jato chegou, descobriu casas que tinham forros inteiros tomados de dinheiro. Existem muitos exploradores usando essa mesma estratégia. Mas eu quero te dizer, explorador, que o Senhor vê o que você está fazendo. Tudo que você faz contra as pessoas, o Senhor é o Deus da justiça. A Operação Lava Jato, por exemplo, vou usar um exemplo, ela não é obra de um homem. Ela não é obra do ministro Sérgio Moro. Ela é obra de Deus, que está atrás dos exploradores, seja onde eles estiverem, seja em que instância, seja se estiver no mundo secular, seja se estiver dentro das entidades religiosas, o Senhor vai encontrar os exploradores, porque Deus é um Deus da justiça, meu amado irmão. Nós estamos estudando sobre os exploradores. Diz mais aqui, verso 25, não permita que pensem, é isso exatamente como queríamos, nem que digam, acabamos com ele. Davi está dizendo, Senhor, não deixe eles se vangloriarem, achando que semeando essas coisas eles vão me destruir. Não deixa, Senhor, traz a justiça, assim como tu tem feito no Brasil, Senhor, traz a tua justiça. Tem pessoas nesse momento assistindo a esse pequeno vídeo, tem pessoas passando por muita injustiça, Senhor. Faz justiça, vai atrás dos exploradores, arranca a máscara deles, mostra onde está toda a sujeira. Senhor Jesus Cristo, não permita, Pai, que essa sujeira fique tanto tempo aí. Traz essa sujeira à tona, assim como tu fizeste na Operação Lava Jato. Tem pessoas sofrendo, tem pessoas sendo humilhadas. Davi está dizendo, Senhor, te apressa, não deixa que eles, Senhor, achem que acabaram comigo. Olha que palavra. Deus é um Deus bondoso, né, irmãos? Verso 26. Sejam humilhados e frustrados todos que se alegram com a minha desgraça. Sejam cobertos de vexame e de desonra os que se levantam contra mim. 27. Cante de júbilo e se alegre os que desejam ver a prova da minha inocência. Tem pessoas torcendo pelo bem. E repito continuamente, glorificado seja o Senhor
que tem prazer na felicidade do seu servo. Deus tem prazer em ver você feliz. Você que está triste, você que quase abandonou o ministério, ou você que foi enterrado dentro do ministério por algum desses exploradores, você que sua vida foi destruída por algum explorador, tem pessoas orando por você e elas dizem aqui: glorificado seja o Senhor que tem prazer e felicidade no seu servo. E o último verso, 28, e a minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Os exploradores, quando eles perdem o controle das pessoas, eles vão tentar destruir essas pessoas. Eles vão levantar um exército contra aquela pessoa. E quando eles não conseguem, eles vão tentar destruir a imagem da pessoa no coração das outras pessoas. Se você convive com alguém assim, essa pessoa é um explorador. E a Bíblia diz que o Senhor não se alegra com os exploradores. A justiça de Deus, ela vai chegar. Davi diz: Senhor, te levanta a meu socorro. E eu quero clamar por você que está sofrendo injustiças, porque você tem caído na mão dos exploradores. Mas se alegre, você que saiu da mão do explorador, você que está tentando construir sua vida, o Senhor é contigo, o Senhor vai te ajudar. Você não está sozinho. Digo mais, Deus está vendo tudo que os exploradores estão fazendo. Cada palavra, cada ação de noite, cada conluio, cada esquema, porque Deus vê o que você está fazendo. Deus sabe o que você planejou. Deus conhece as armadilhas, ainda que você ache que as pessoas não saibam o que você está fazendo, Deus fala para as pessoas também. Então se levante, meu amado irmão, não fique prostrado, não fique triste, faça como Davi. Eles queriam destruir Davi definitivamente, e Deus disse para Davi: Davi, tu serás rei. O próprio Saul se levantou contra Davi. Davi o servia e Saul tentava matá-lo. Davi o servia e Saul tentava destruí-lo. Davi o servia e Saul ali, como um explorador que explorava Davi de todas as formas, quando perdeu o controle de Davi, ele quis matar aquele jovem. Depois ele quis destruir a imagem daquele jovem. Mas o Senhor se levantou e protegeu Davi. E Davi se tornou o rei de Israel, foi ungido diante de todo o povo e ficou consagrado para todo sempre. Talvez você está sofrendo um ataque de algum explorador, mas eu quero dizer para você, nesse dia o Senhor é contigo. Não pare, mulher, não pare, homem. Cuidado com as palavras do explorador. Algumas características são importantes, eu acabei de falar aqui. Os exploradores apresentam uma falsa humildade. Eles apresentam uma falsa honestidade. É uma honestidade trabalhada. É uma honestidade para não apresentar quem eles são. Muitas vezes para tentar se manter no poder. Como vocês têm assistido a Operação Lava Jato. Homens que aparentemente pareciam ser copiosos, homens maravilhosos. Quando a Operação Lava Jato chegou, aquilo foi desmascarado da vida daqueles homens. Porque aqueles homens, eles não eram pessoas de bom coração. Diz a Bíblia, eles eram exploradores. Que Deus te guarde, que Deus te proteja. Não fique preocupado se os exploradores estão tentando destruir você ou até mesmo destruir sua imagem no coração das pessoas. O Senhor é a tua justiça. Ele vai ser tua justiça, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger. O Senhor te ama, Ele te salvou. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há mais. Não há mais nenhuma condenação para você. Ainda que os exploradores levantem o seu passado, como tentaram levantar o passado de Davi, tentaram se segurar naquilo que Davi foi no passado, eles perderam a força, porque Davi se tornou um grande homem de Deus, um grande líder, um grande rei. Eu quero dizer para você, o seu passado não existe mais para Deus. O Senhor, Ele apagou o teu passado. Levante sua cabeça, continue andando, continue indo, continue procurando andar com Deus. Não se preocupe, o Senhor é a tua justiça, socorro bem presente na hora de angústia. Deus te abençoe, que neste dia seja um dia onde os exploradores caiam por terra e que você possa andar com Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e fique com Deus. Vamos falar mais sobre os exploradores, tá bom? Deus abençoe.